Olá pessoal, tudo bem? Nós da Orquestra Jovem Circuito das Águas produzimos este conteúdo para auxiliar os alunos e os demais interessados na prática do instrumento à distância. Para ver esses outros vídeos, acesse nosso canal da orquestra, Orquestra Jovem Circuito das Águas. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre frases. A nossa partitura, que é o nosso meio de notação musical, nada mais é do que um texto musical. Então a partitura não são só bolinhas, não é só decifrar as notas que a gente ouve, né, o que a gente vai tocar. A nossa partitura ela é um texto musical, ela diz alguma coisa pra gente. Do mesmo jeito, quando a gente vai ler um texto em palavras ou um livro, que esse texto é formado por frases e essas frases contam alguma coisa, a partitura não é diferente. Na partitura a gente também tem frases musicais, e essas frases dizem alguma coisa pra gente. E assim como a escrita em letras e a escrita musical na partitura se relacionam com as frases, a nossa fala também vai se relacionar com o nosso fazer musical. Quando a gente vai falar, conversar com alguém ou ler algum texto, algum livro em voz alta, a gente tem um sentido de frase na nossa fala. Ou seja, tem algumas sílabas que são mais fortes do que outras no meio daquela palavra ou daquela frase. Algumas palavras dentro da frase têm mais peso do que outras para dar mais ênfase naquela palavra dentro do sentido da frase. E dependendo da palavra que a gente der a ênfase na mesma frase, o sentido da frase vai mudar. Por exemplo, na frase hoje está muito calor. Se eu falar a frase desse jeito, hoje está muito calor, eu estou querendo dizer, eu estou enfatizando a palavra muito. Então, eu não estou querendo dizer que tá só calor, tá muito calor. Eu estou enfatizando essa palavra e ela tem a maior importância ali dentro da frase. Agora, se eu disser essa frase de outro jeito, enfatizando outra palavra. Hoje está muito calor. Se eu disser a frase desse jeito, parece que como se alguém tivesse falado pra mim, não, hoje nem tá tanto calor assim. Daí eu falo, não, hoje está muito calor, enfatizando o está. E enfatizando essa palavra do está, eu dou um peso para essa frase diferente do se eu enfatizar a palavra muito. Apesar das frases estarem dizendo a mesma coisa com as mesmas palavras, o sentido delas vai mudar. Então, do mesmo jeito que a gente pode mudar o sentido de uma frase valorizando mais uma palavra ou valorizando mais outra palavra, nas frases musicais, na música, isso também acontece se eu escolher valorizar uma nota no lugar de outra. Outra semelhança entre as frases da fala e as frases musicais são que as duas têm respirações também. Tem algumas frases, quando a gente vai falar, a gente respira no meio para dar um sentido, né? Que a gente pode pôr a vírgula ou pode não pôr a vírgula. A gente respira de uma frase para outra também. E na música é a mesma coisa. Mesmo quando a gente não está tocando um instrumento de sopro ou cantando, né? Que são instrumentos que são diretamente ligados à emissão de ar, mesmo quando você está tocando um instrumento de corda ou um instrumento de teclas, você também tem essas respirações. Outra semelhança desses dois tipos de frase é que as frases elas podem ser tanto afirmativas, elas podem ser perguntas, elas podem ser respostas, elas podem ser frases de finalização ou frases que deixam uma dúvida. Você deve estar pensando, como que só com as notas musicais a gente pode saber tudo isso de uma frase musical? Porque a gente não vai ter o texto, né? A gente vai só ter as notas musicais. Vamos ver alguns exemplos para isso ficar mais fácil de entender. Vou dar agora o exemplo de uma música bem simples e bem conhecida, que é uma canção de ninar do compositor Johann Brahms. Só aqui nessa música bem simples, a gente já tem uma boa referência de frase musical. Nesse trecho que a gente escutou, a gente tem duas frases. A primeira... Então a gente vai ter essa frase aqui como introdução. Parará, parará, e a gente vai ter a frase que vem a seguir. E a segunda frase, parará, parará, parará.
estrutura maior dessas duas frases. A gente já conseguiu selecionar que são duas frases, a primeira e depois logo a segunda. Agora, qual é a relação entre essas duas frases? Elas são duas afirmações, elas são pergunta e resposta, elas são o começo de uma fala e depois uma terminação da mesma fala. Como que é a relação entre essas duas frases? Vamos ouvir de novo. Resposta correta para isso. Eu não vou bater o martelo e falar, então essas frases têm essa relação e é só isso. Não, cada um tem uma interpretação diferente, depende da versão que a gente escuta ou depende do jeito que a gente toca, elas vão ter relações diferentes. Mas aqui nessa música, essas duas frases dessa música, o que mais parece é que alguém começou a falar uma coisa, parará, parará, parará. Aí uma outra pessoa terminou essa mesma frase, continuou o mesmo discurso. Essas duas frases são muito semelhantes. As figuras rítmicas que a gente usa nelas são semelhantes, tem vários elementos parecidos. Os momentos de respiração dentro de cada uma das frases também são parecidos. E a direção das duas frases é bem parecida também. Agora vamos entrar nesse aspecto das frases, a direção. Qual é o ponto alto dessa frase? Qual é o auge de cada uma das frases? Para a gente saber qual é o ponto alto de cada uma dessas frases, a gente tem que primeiro entender que as notas, elas não são tocadas da mesma maneira, elas não são tocadas da mesma intensidade e não são tocadas com o mesmo grau de importância. Ou seja, elas não são tocadas como um robozinho. Pá, 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 pá. Elas têm um fraseado, elas têm uma linha de respiração e elas têm um grau de importância. Então, essa primeira frase, a gente tem direcionamento para a nota mais aguda, no caso. Pá, 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 pá. Então, a gente começa mais piano e vai crescendo até chegar no ápice da frase, que nesse caso é a nota mais aguda, e depois a gente recolhe para finalizar essa frase. Vamos ouvir mais uma vez. Aqui na segunda frase, a gente tem um direcionamento um pouco diferente. A gente tem o nosso ponto de chegada vai ser a última nota. Então, do mesmo jeito que na primeira frase o ponto de chegada foi no meio da frase, a gente cresceu para a nota, depois a gente decresceu para finalizar. Aqui na segunda frase a gente vai direcionar a frase para a última nota. Então, a gente tem que ir criando uma tensão musical que vai só resolver lá na última nota. Agora a gente vai ver um outro exemplo um pouco diferente, que é da dança húngara número 5 também do compositor Brahms. Tentem nessa primeira escuta já perceber quantas frases tem o começo dessa música. Aqui no começo dessa música, eu diria que a gente tem duas grandes frases e cada uma dessas frases é dividida em dois. Então, a gente teria 4 semifrases e 2 grandes frases. Como assim? Primeiro a gente tem então, essa é a primeira grande frase que pode ser dividida em duas. Aí a gente vai ter a segunda grande frase. E essa segunda grande frase pode ser dividida em duas também. Então a gente
gente tem aí 4 fragmentos de frase que se agrupam de 2 em 2, formando 2 grandes frases. Ouçam de novo para perceber essa sequência de frases. Agora que a gente já identificou o número de frases e quais são elas, onde elas estão, qual é a relação que essas 2 grandes frases têm entre si? Elas são 2 afirmações? Elas são pergunta e resposta? Elas são continuidade do mesmo discurso? Qual é a relação entre elas? Aqui eu diria que elas são continuidade do mesmo discurso, porque elas têm elementos muito parecidos e elas são parecidas, né? O início das 2 é bem parecido, apesar de na segunda parte da frase elas ficarem diferentes, né? Enquanto uma frase faz aí a segunda frase, a primeira semifrase da segunda frase é parecida com a da primeira. Mas agora muda bastante. Mesmo a segunda parte das 2 frases sendo diferentes, elas querem dizer a mesma coisa, elas fazem parte do mesmo discurso musical. E esse foi o nosso primeiro vídeo sobre frases. Como tarefa de casa, eu vou deixar para vocês escutarem músicas instrumentais e tentarem descobrir onde estão as frases dessa música. Peguem trechos pequenos e percebam quando começa e quando termina uma frase, quando o conjunto de frases quer dizer a mesma coisa ou quando as frases querem dizer coisas diferentes. Muito obrigada, até o próximo vídeo!